Shalom, shalom! Hoje eu vou trazer aqui uma reflexão para a gente refletir sobre a genealogia de Jesus e que Deus não faz acepção de pessoas. Deus, ele ama o pecador, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Vocês vão entender lá na frente por que eu estou querendo trazer hoje essa reflexão aqui dessa palavra. Vamos lá. A genealogia de Jesus passou por 14 gerações. Vem lá, desde do texto em relação que Mateus testemunha, né, que Mateus testemunhou que andou junto com Cristo. De Mateus 1 e Lucas 3, eles relatam, os dois têm até uma convergência entre a escrita de cada um. Mas tudo bem, vamos pegar os dois e vamos somar aqui tudo que os dois relataram nisso. Essas 14 gerações até chegar a Jesus. Então, a geração de Jesus veio de Abraão, aí passou de Abraão, de Isaac, Jacó, Judá, Pérez, Esrom, Arão, aí vem indo de Davi até o exílio na Babilônia, aí passou por um monte de gente, de gerações que nasceram dentro da Babilônia, Salmão, Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jorão, Uzias, aí vai indo, Jotão, Jeconias, aí depois do exílio até chegar José, padrasto de criação, né? Pai de criação de Jesus, e Maria, mãe de Jesus. Então passou ali por Jeconias, Salatiel, Zorobabel, tal, até chegar em José, Maria, da qual Jesus nasceu, a parte humana de José e a parte humana de Maria. Então aqui você vê que a genealogia de Jesus passou por várias gerações complicadas, várias gerações suspeitas. Que aí você vê, em relação até chegar aqui, passou ali por Tamar, passou ali por Ruth, passou ali por Raabe, e todo mundo sabe as histórias de cada uma delas. Tamar, toda a situação complicada que ela passou lá, na época lá de Jacó, Judá, toda a situação complicada que ela passou, o que ela teve para ela conseguir engravidar, tudo que ela fez. De forma torta, mas que Deus aprovou, ela fez parte da genealogia de Jesus. A história de Raabe, uma prostituta que ela abraçou a fé de Israel e ajudou os espias a conquistar Jericó. Ela era uma cananeia. Então, veio dela também a geração de Jesus. Também em relação a Ruth, que era de um povo inimigo e que ela abraçou a fé da sogra dela, que todo mundo conhece. Então, até chegar ao período da Babilônia ali, aquele monte de pessoas até chegar à geração de Jesus. Então, isso o que nos comprova? Nos comprova que Deus não faz acepção de pessoas. A genealogia de Jesus não foi tão perfeita de pessoas perfeitas. Foram humanos errantes que se foram corrigindo, se aperfeiçoando pela fé. Então, não façamos acepção de pessoas. O que eu observei esses dias, entrou uma moça na igreja, ela de shortinho curto, ela de blusinha curtinha, e ela com um semblante totalmente assim, destruído, por, não sei qual foi o caso, mas por várias situações dela. Ela estava vivendo um cativeiro horroroso, vamos dizer assim. E ela entrou na igreja e ela foi andando assim. Eu sempre sento no final da igreja, coisa de perito. Eu sou muito observadora. Quando eu entro em algum local, eu observo tudo. Local de saídas de emergência, eu observo saídas de emergência, eu observo o que está colocando em risco a vida de pessoas, iluminação, como é que está o teto, como é que está, se tem portas de saída, se tem alguma coisa que vai dar ou gerar doenças ocupacionais ou alguma coisa que vai dar risco à vida das pessoas. Eu observo tudo. Isso aí vem do perito, é o expert, que é a minha profissão. Só que nisso eu acabo sendo observadora. Ela entrou assim, com a cabeça baixa, desse jeitinho, assim, aquebrantada. Ela foi ali, entrou no meio da igreja assim, né? Igreja pequenininha, né? Que eu só amo igreja pequenininha. Ela foi assim, sentou lá no meio da igreja lá, e eu fiquei observando olhares de todos, inclusive vindo do altar do Senhor. E todo mundo ficou olhando para ela. E os olhares críticos em questão por causa da vestimenta. E aquilo ali me chamou a atenção. Se o nosso Deus não faz acepção de pessoas,
Se a genealogia de Jesus não teve acepção de pessoas, passou por pecadores, vários pecadores passou pela genealogia de Jesus, até chegar ao Cordeiro, santo, santo, santo que ele era. Quem somos nós para julgar o outro? Se você não vem de um lar cristão, você não pode apontar o dedo para o outro que está ainda conhecendo a Deus e pedindo a misericórdia de Deus para mudar a tua vida, para a sua vida ser transformada em Cristo Jesus. Você não pode julgar. Lembra de onde Deus te tirou? Que você roubava, matava, destruía ou se prostituía? Se você hoje está uma pessoa transformada, que está nos seus ternos, nas suas gravatas, nas suas roupas, nos seus mantos até o pé, nos seus coques, tal, sem suas maquiagens, seja lá o que for, qual for os seus usos e costumes, você tem que lembrar de onde Deus te tirou. Que nem todos nós veio de berço cristão. Isso era para todas as denominações, que sempre há pessoas religiosas, julgadoras, críticas, que apontam outros, os pecados e os defeitos do outro. Que quem não veio de berço cristão, de princípios, né, de cumprir as coisas de Deus, não tem que julgar. Lembra de onde Deus te tirou, para você não julgar o teu próximo. Nisso me mostrou e me deu uma ira santa. Tipo, Senhor, pessoas que hoje tiveram oportunidade de serem salvas porque você deu essa oportunidade, julgando ela com esse olhar. E depois, quando teve a oração da libertação, quando o pastor começou a orar, todo mundo com a mão na cabeça para poder, ali, o momento de oração de libertação, ela caiu no meio da igreja, né? Aí com aqueles demônios que possuíam tal, aqueles gritos, aquelas coisas em relação à possessão. Aí todo mundo vai, pega, fica todo mundo apavorado, vai, se afasta, que não sei o quê, como se a pessoa fosse uma leprosa. A pessoa só está precisando ali da nossa ajuda, da gente libertar ela. Mas graças a Deus, até o que estava lá no altar com olhares de julgamento, desceu do púlpito e veio e botou a mão na cabeça dela e libertou ela, pela honra e a glória do Senhor Jesus. E Deus falou no ouvido dele em relação a dar para ela a palavra de salvação, se ela queria aceitar Jesus e mudar a história dela. E ela agarrou aquela oportunidade, foi uma cena linda. Então, não julguemos as pessoas pelas vestes dela, pelo comportamento dela, pelos vícios dela, por tudo que hoje atormenta a vida dela. Ela precisa somente de uma chance, da gente levar a palavra que é libertadora e uma chance, uma palavra de salvação para essa pessoa aceitar Jesus e ser liberta. Em tudo quanto é tipo de denominação acontece isso. Jesus foi crucificado pelos religiosos. Seja dentro, tem tudo quanto é denominação, tem religiosos, fariseus. Tem dentro da igreja católica, religiosos, tem dentro da igreja batista, tem dentro da igreja pentecostal, tem dentro de tudo quanto é denominação, religiosos, que se esquecem de onde Jesus tirou eles. E eu fiquei pensando aquilo, me deu uma ira santa, porque essa minha coisa de observar os fatos, observar tudo ao meu redor, por questão profissional, e ali Deus me falou no meu coração, tipo, veja da onde eu gerei o meu filho, a parte humana do meu filho, para mostrar para todo mundo que a gente não está aqui para criticar e julgar e apontar o outro. Vê a genealogia de Jesus. A genealogia de Jesus passou tudo quanto é tipo de pessoas, prostitutas, passou em relação a bandido, ladrão, tudo na genealogia de Jesus, que a geração que estava dentro também da Babilônia, até chegar até lá na frente, em relação ao nascimento de Jesus, aí veio um bocado de gente ali da mistura da Babilônia ali, que estavam corrompidos, ladrão, gente, tudo que não prestava, passou pela genealogia de Jesus. E Jesus, lá na frente, Deus quis mostrar ele santo, 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 santo. Que vários desses que passaram pela genealogia de Jesus, todos foram convertidos através da sua fé, porque foram apresentada essa fé. Então, lembra-te do teu passado, de onde Jesus te tirou.
E não olhe, não julgue, não critique o outro se ele ainda está com alguns carrapicho ainda, que todos nós tínhamos carrapicho. Veja de onde Deus te tirou, a oportunidade que Deus te deu de você ser salvo. Então não julgue, não aponte o outro. Então a genealogia de Jesus nos prova que Deus não faz acepção de pessoas. E por que você vai julgar e criticar o outro? Leve a palavra àquele que não conhece a verdade da palavra. Porque a palavra é que liberta as pessoas, como libertou essa moça. E que grande oportunidade que ela teve, e ela aceitou a Jesus e mudou a história dela ali. Porque essa alma, na hora que a pessoa se converte, se aquebranta e aceita ao Cristo reto, ali começam as transformações. Não é que você não vai ter aflições, não é que você, opa, ali aceitei a Jesus, vou ser próspero, não vou ficar com dívida, eu não vou mais ter a apurrinhação, nem a tribulação. Não. O próprio Jesus falou que nós teríamos tribulações, teríamos esses ventos, esses desertos, mas que nós venceríamos o mundo se a gente cumprisse os princípios e mandamentos de Deus. Porque quando você cumpre e obedece aos princípios e mandamentos de Deus, Ele te dá força, Ele te livra, Ele te fortalece a você combater um bom combate até você terminar de cumprir o teu propósito aqui na terra e ir para a glória dele, para a salvação. Vamos refletir sobre isso hoje.